Bible Faith Express apresenta Jó, a alma inquebrantável. A história de Jó não começa na terra. Começa no céu. Um diálogo além da compreensão humana preparou o terreno para um dos mais extraordinários testes de fé já testemunhados, um teste que revelaria a força de um homem justo, bem como a fidelidade e a soberania de Deus. Em uma terra tranquila a leste, onde o sol nascente banhava a terra com um dourado quente e a quietude da aurora guardava segredos ancestrais, vivia um homem chamado Jó. Sua vida outrora se ergueu como uma árvore de caráter exuberante, plantada junto a águas profundas e estendendo ramos de bênção até onde a vista alcançava. Seus bens consistiam em 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas e uma enorme família, de modo que ele era o maior de todos os povos do Oriente. Não apenas por sua riqueza incomparável e imensa, mas também por seu elevado status social, seu caráter, sua bondade, generosidade e seus elevados valores morais e espirituais. Ele era verdadeiramente o homem mais respeitado e influente daquela região. Seus rebanhos vagavam pelos vastos campos, seus servos se moviam com propósito em sua casa, e o riso de seus filhos enchia o ar de música. As festas eram realizadas com frequência, cada uma delas repleta de alegria e união, enquanto irmãos e irmãs se reuniam sob lanternas brilhantes e céus abertos. Suas vozes se elevavam em uma conversa calorosa, e suas mãos se entrelaçavam em afeto. Jó observava com o coração grato enquanto seus filhos celebravam a vida juntos, sem saber que essas lembranças logo se tornariam tesouros aos quais ele se apegaria na escuridão. Nas primeiras horas da manhã, Jó dedicava-se à intercessão. Após o alegre ruído das reuniões de seus filhos se dissipar na noite, ele se levantou com uma ternura solene, oferecendo sacrifícios em nome deles. Ele refletiu consigo mesmo que talvez, em sua empolgação, eles tivessem falado tolamente ou deixado seus corações se afastarem da reverência. Sua devoção não nasceu do medo, mas do amor, o anseio de um pai para que seus filhos caminhem em pureza. Os servos que passavam pelo pátio às vezes paravam em silêncio, sentindo o peso sagrado de suas orações enquanto ele invocava o Todo-Poderoso com uma sinceridade que tocava até o coração mais endurecido. Contudo, enquanto a terra vivia sob o ritmo da rotina e da paz, uma cena se desenrolava em reinos invisíveis à visão humana. Ali, num lugar de brilho inimaginável, os filhos de Deus apresentaram-se diante do trono. O ar vibrava de glória enquanto os seres celestiais se reuniam em reverência. Entre eles, movia-se um cuja presença obscurecia a atmosfera, carregando um frio desafio. O adversário, quando interrogado, apresentou-se e explicou que havia percorrido toda a terra. E o Todo-Poderoso, que sonda todos os corações, falou com afeição a respeito de seu servo Jó, íntegro, reto, que se desviava do mal, um homem que honrava Deus em cada respiração. O adversário contestou esse testemunho, insistindo que a lealdade de Jó se baseava no conforto. Ele alegou que a bênção havia protegido Jó da verdadeira provação e que, se despojado de tudo, Jó abandonaria a própria fé que o definia. Em sua sabedoria, Deus permitiu que a provação se desenrolasse, concedendo ao adversário acesso aos bens de Jó, mas não à sua pessoa.
A corte celestial silenciou, como se o próprio universo se inclinasse para testemunhar o que se seguiria. De volta à Terra, o dia começou como qualquer outro. Jó caminhava pelos seus campos, cumprimentando os trabalhadores e verificando o progresso dos seus rebanhos. O riso das crianças chegava até os pátios distantes, e o murmúrio da vida cotidiana tecia uma tapeçaria de paz. Mas uma sombra se formou no horizonte de seu destino, invisível, porém devastadoramente real. Quando o sol atingiu o seu ponto mais alto, um servo aproximou-se com passos trêmulos e voz embargada pelo medo. Ele explicou que saqueadores haviam atacado os bois e burros, massacrando os trabalhadores e levando os animais. Antes que o choque da notícia pudesse se instalar no coração de Jó, outro servo chegou, com um rosto pálido de terror, relatando que fogo do céu havia caído sobre as ovelhas e os pastores, consumindo-os completamente. Um terceiro mensageiro chegou em pânico, sem fôlego. Ele declarou que outro bando de saqueadores, sabeus, havia atacado seus servos e levado todos os camelos, matando todos os que resistiram, acrescentando que somente ele sobreviveu. Então veio o último servo, que desabou diante de Jó, com a voz embargada, ao relatar que um forte vento havia atingido a casa onde os filhos de Jó estavam festejando. A estrutura desabou com violência, sem deixar sobreviventes. Naquele instante, o próprio tempo pareceu se fragmentar. A respiração de Jó ficou presa na garganta quando o peso da perda o atingiu como uma onda implacável. O riso de seus filhos, que antes era uma melodia em sua casa, tornou-se um eco assombroso no silêncio que agora o cercava. Seu coração se despedaçou diante da inimaginável realidade de perder cada filho pelo qual havia orado, cada um dos quais ele guardava com carinho em seu coração. Dominado pela tristeza, Jó rasgou suas vestes e caiu nas cinzas, as cinzas onde suas ofertas outrora se elevavam como incenso, as cinzas onde seus filhos outrora brincavam. Seu grito não acusava, mas reconhecia uma verdade dolorosa. A vida começa do nada e termina da mesma forma. Ele prostrou-se profundamente até o chão, sua voz trêmula enquanto bendisse o nome do Senhor, demonstrando reverência mesmo em meio à devastação. Os céus observaram, e a pretensão do adversário vacilou diante da devoção inabalável de Jó. No entanto, o julgamento não havia terminado. Mais uma vez, a Assembleia Celestial se reuniu. O adversário apareceu, inquieto e frustrado, reconhecendo que Jó havia se mantido firme em sua integridade. Mas ele propôs um teste mais sombrio, insistindo que, se a saúde de Jó fosse afetada, ele certamente desmoronaria. Com sua soberana intenção, o Todo-Poderoso permitiu que a provação se intensificasse, permitindo que a aflição atingisse o corpo de Jó, mas não sua vida. Em pouco tempo, a pele de Jó ficou coberta de feridas dolorosas da cabeça aos pés. Suas noites se estendiam em tormento, seus dias em desconforto insuportável. Ele sentou-se em meio às cinzas,
esfregando os ferimentos com cacos de cerâmica em um ato de desespero. O homem que outrora se apresentava com dignidade entre os anciãos agora estava irreconhecível, consumido pela agonia. Sua esposa, consumida pela dor, olhava para ele com uma angústia que as palavras não conseguiam aliviar. Seu coração se despedaçou sob o peso de ver o homem que amava reduzido ao sofrimento. Dominada pelo desespero, ela expressou sua angústia, acreditando que a morte poderia oferecer mais misericórdia do que a vida que ele agora suportava. Jó, embora abalado, reconheceu que a vida traz tanto bênçãos quanto dificuldades, e recusou-se a abandonar sua reverência a Deus por causa das adversidades que estava enfrentando. A notícia do sofrimento de Jó se espalhou rapidamente, e 3 amigos, Elifaz, Bildade e Zofar, viajaram de suas casas distantes para confortá-lo. Quando o viram de longe, mal o reconheceram. A tristeza os dominou, e eles choraram alto, rasgando suas vestes e espalhando poeira sobre suas cabeças. Durante 7 dias e 7 noites, eles permaneceram sentados em silêncio com ele, incapazes de falar, dominados pela visão de tamanho sofrimento. A princípio, a presença deles era um conforto, um testemunho silencioso de companheirismo no sofrimento. Quando Jó finalmente abriu a boca, soltou um lamento tão cru que rompeu o silêncio. Ele amaldiçoou o dia do seu nascimento, desejando que tivesse sido apagado, que nunca tivesse existido. Ele questionou por que a luz era dada àqueles que sofriam, por que a vida era sustentada naqueles cujo caminho parecia oculto nas trevas. Seu lamento não era rebeldia, mas a expressão sincera de uma alma afogada em tristeza. Seus amigos responderam, mas sua compreensão era limitada. Elifaz falou primeiro, baseando-se em sonhos e observações, sugerindo que o sofrimento não vem do pó, insinuando que, de alguma forma, Jó deve ter atraído isso para si mesmo. Bildade insistiu que Deus jamais rejeitaria os irrepreensíveis. Dessa forma, insinuando irregularidades ocultas. Zofar exortou Jó a arrepender-se de pecados que não havia cometido. Suas palavras, embora envoltas em linguagem religiosa, penetraram ainda mais fundo no coração ferido de Jó. Embora não estivessem em posição de falar ou sequer ousar ter uma opinião sobre esses assuntos, os servos de Jó que sobreviveram conseguiam ouvir as conversas dos amigos de seu senhor. Esses servos cochichavam entre si, entristecidos pela dor de seu senhor. Senti-me angustiado porque essas explicações pareciam apenas piorar as coisas. Por vezes, um dos filhos de Jó parecia reviver em sua mente. Ele se lembrava de suas risadas, seus abraços, suas vozes inconfundíveis durante os banquetes em família. Às vezes, em seu cansaço, sentia como se pudesse ouvir tênues vestígios deles, ecos que apenas intensificavam sua saudade. Essas lembranças se tornaram tanto conforto quanto tormento, recordações do que ele havia perdido e do que ainda prezava. Jó se defendeu,
insistindo que nenhum pecado oculto estava por trás de seu sofrimento. Ele ansiava por uma resposta de Deus, que lhe explicasse o mistério de sua dor. Ele chorou não para escapar do sofrimento, mas para compreendê-lo. Seu espírito lutava com questões pesadas demais para serem expressas em palavras. Os debates de seus amigos não conseguiram captar a profundidade da sabedoria divina. E o silêncio do céu pesava muito sobre ele. Embora estivesse sentindo muita dor, em algum lugar profundo dentro de si, Jó pressentia que aquele silêncio não era abandono. Sem que Jó soubesse, algo se agitava por trás do véu. O Todo-Poderoso ouviu cada grito, cada gemido vindo das cinzas. E embora a resposta ainda não tivesse chegado, aquele que governa as tempestades e fala através dos redemoinhos se aproximava a cada instante. Um homem justo jaz em cinzas, incompreendido pelos amigos, transpassado pela dor, atormentado no corpo. Mesmo assim, ele continua buscando o Deus que não pode ver. Ele expressou seu lamento. O adversário não conseguiu quebrá-lo. E embora o furacão ainda não tenha chegado, ele está se formando além do horizonte. O Deus da criação está se preparando para entrar na tempestade de Jó. Aqui termina a parte 1 de Jó, a alma inquebrável. Não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar com seus amigos. Aguarde a parte 2 desta história, em breve, somente neste canal. E se você estiver passando por alguma provação difícil, não abandone sua confiança em nosso Deus bom e misericordioso. Oro para que o Deus dos céus o visite em breve e ilumine todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus, amém. Inscreva-se no Bíblia Faith Express para mais histórias bíblicas impactantes, lições que fortalecem a fé e inspiração da Palavra de Deus. Ative o sino para não perder o próximo episódio. Que Deus te abençoe.